Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nessa videoaula eu vou falar de portas lógicas e expressões booleanas. Bom, vou começar falando a respeito dos computadores e eletricidades, mencionar um pouco a respeito de transistores e o conceito de portas, depois vamos focar em portas lógicas e como fazer construções usando portas lógicas. Na parte de computadores e eletricidades, né, nós podemos ver que há um nível de voltagem em um sinal elétrico, e no caso dos sinais digitais, a gente pode distinguir, discretizar esse nível, né, em dois estados de interesse, associando os valores zeros e uns. Então, por exemplo, o nível de voltagem de 0 a 2 volts pode ser considerado baixo, 0, e um nível na faixa de 2 a 5 volts considerado alto, 1. Então, dessa forma, vocês observem que ao discretizar desse jeito, e nós já mencionamos isso em aulas anteriores, há uma perda do sinal analógico, pois zeros e uns não vão descrever fielmente o sinal analógico como um todo. Porém, ainda assim, a representação através de zeros e uns é vantajosa porque ela tem uma robustez, por exemplo, para lidar com ruídos. Então, se a gente observar aquele mesmo sinal, né, o sinal anterior, agora, sofrendo algum tipo de interferência, a gente ainda consegue representar a faixa alta e baixa de voltagem, né, usando esses dígitos 1 e 0. Né? Outra vantagem é que a representação binária nos permite fazer uma associação com a álgebra booleana, né, que vai nos permitir descrever de forma elegante e muito poderosa a atividade, por exemplo, dos circuitos elétricos. Bom, antes de continuarmos, né, eu vou introduzir alguns conceitos importantes. Por exemplo, porta. Porta é um dispositivo que executa uma operação elementar sobre sinais elétricos, aceitando um ou mais sinais de entrada, produzindo um único sinal de saída. E nessa aula nós vamos examinar alguns tipos de portas. Tá? O circuito ele já é uma combinação de portas que interagem, projetada para realizar uma função lógica específica. Então, as portas, no caso, são combinadas em circuitos para poder executar tarefas mais complexas. Podemos realizar, por exemplo, operações aritméticas e armazenar valores, né, desde que a gente combine adequadamente as portas como circuitos, onde a saída de uma porta é usada como entrada para outras portas. Né? Isso se dá por conta do fluxo de eletricidade através do circuito, que passa a ser controlado pela lógica projetada através dessas portas. Tá? Que permitem ou não a passagem desse fluxo de corrente. Bom, a álgebra booleana, como eu já mencionado, é uma notação matemática para expressar funções lógicas baseadas em dois valores. Então, ela facilita a manipulação lógica de circuitos, né, através de uma notação matemática bastante consistente. Né? O diagrama lógico ele já é uma representação gráfica de um circuito. Cada tipo de porta vai ter seu próprio símbolo, nós vamos entender esses símbolos para poder entender esse tipo de representação. Então, há um símbolo para cada porta. E dessa forma, nós vamos poder conectar esses símbolos através das lógicas inerentes a cada porta, né, e visualizar a lógica como um todo do circuito. Bom, falando agora um pouquinho sobre transistores e portas, né? Um transistor é um dispositivo que atua como um fio ou resistor, dependendo da voltagem do sinal de entrada. Né? As válvulas, como a gente viu na parte histórica lá da computação, elas eram utilizadas nos primeiros computadores, mas dissipavam grande quantidade de calor, né? Falhavam, precisavam ser trocadas. Já os transistores, eles são muito menores, consomem menos energia e trocam de estado, são capazes de fazer uma mudança de estado em nanosegundos. Né? Então, podemos dizer que a computação de hoje, ela deve muito a essa invenção, a invenção do transistor. Né? Esse equipamento ele utiliza um material, em geral, um semicondutor, né, ou seja, um material que não é nem um bom condutor para eletricidade como o cobre, nem um bom isolante como a borracha. Em geral, o silício acaba sendo usado para construir transistores. Bom, então, temos agora o transistor. Vamos falar um pouquinho dele.
Ele tem um fio de controle, eletrodos, tá? Ou como aparece no nosso livro-texto, essa parte aqui chamada de coletor, a base, esse símbolo para indicar a terra, onde nós temos o aterramento através de um emissor, e a saída do fluxo de corrente. Bom, então, um sinal elétrico, ele possui uma fonte, né, como uma tomada, por exemplo. O sinal elétrico aterrado, ele é aquele que flui para a Terra para não causar danos. Então, é aquele que é meio que de conhecimento geral, quando você faz o aterramento de um equipamento, você permite com que o fluxo de corrente vá para a Terra. O que significa isso? Você baixa, você reduz essa voltagem, né? A base, ela regula uma porta que define se há uma conexão entre a fonte e a terra. Já o emissor, ele fica conectado a um fio aterrado e, dessa forma, se o sinal do coletor for aterrado, se nós tivermos o aterramento, ele será puxado para 0 volts. Se a base não for não aterrar, o sinal se mantém alto. E uma linha de saída é usualmente conectada à linha do coletor, desculpa. Bom, dessa forma, se nós vamos assumir que o valor 1 para quando nós temos a passagem, o fluxo de corrente, e 0 quando isso não acontece. Então, se o sinal do coletor for ligado à Terra pelo transmissor, o sinal de saída será baixo, representando um 0 binário. Se o sinal do coletor se mantiver alto, o mesmo ocorrerá com o sinal de saída, representando um binário. Então, nós vamos usar 1 para o sinal alto e 0 para o sinal baixo. Então, dessa forma, nós teríamos aqui essa tabelinha mostrando que nós tivemos uma entrada, né, 1 e uma saída 1, uma entrada 0, uma saída 0. Isso não quer dizer muita coisa. Então, como que a gente pode combinar, né, o transistor para ter algum tipo de informação relevante? Então, vamos pegar um exemplo aqui bem grosseiro, assumindo que a corrente vai passar por aqui e sair por aqui, e nós temos essas duas entradas A e B. Bom, então, se A for 1 e B for 1, temos a voltagem alta, nós temos a passagem, está ligado, digamos assim, e aí o que vai acontecer? A corrente vai fluir através para a saída. Se, por outro lado, o B estiver desligado, essa corrente não vai conseguir fluir. Da mesma forma, se o A estiver desligado, não vamos ter a passagem da corrente. E se ambos estiverem desligados, nada de corrente. Bom, dessa forma, o que acontece? Nós temos aqui, se observarmos essa tabela, né, do ponto de vista lógico, nós temos um E. Vai ser só verdade quando A e B estiverem ligados. Então, nós temos o conceito da porta lógica E para representar uma combinação de transistores como essa. Dessa forma, vocês vão encontrar nos livros essa representação de porta lógica, tanto com a notação de conectivo E, que vimos nas aulas anteriores, quanto usando esse ponto para representar a conjunção. Então, nesse caso, lembrando, vai ser verdadeiro somente quando as duas situações ocorrerem, ou, no caso, no contexto aqui, as duas opções aqui, as duas entradas estiverem ligadas. Vamos ter também, a partir daí, nós podemos apresentar outras portas lógicas para representar esse conceito. Então, nós teríamos aqui a negação, que também pode ser representada, vocês vão encontrar em livros com esse apóstrofo. E aí, o que vai acontecer? Se você tem a entrada ligada, ela vai aparecer como desligada na saída. E se estiver desligada, o fluxo, de alguma forma, vai estar ligado na saída. A porta lógica ou, ela tem esse símbolozinho aqui, nessa navezinha espacial, onde você tem duas entradas, você tem um ou, o conectivo ou, que nós já vimos, ou esse símbolo de junção, que seria o mais, né, a soma. E, da mesma forma, no caso do ou, sempre que uma das opções estiver ligada, a saída vai estar ligada. Então, você não vai ter
sempre que um dos sinais você tiver uma das entradas ativadas, você vai ter a saída ativada. Somente quando as duas estiverem desativadas, você não tem nada na saída. Algumas variantes. Você tem esse símbolozinho aqui na frente do símbolo da porta para indicar a negação, né? Então, nesse caso, nós estamos fazendo a negação da conjunção e aí nós temos a inversão do valor. Então, ele passa a ser 0 quando os dois estão ligados e 1 se um deles estiver desligado. No caso da negação do ou, nós vamos ter a mesma ideia, podendo apresentar desse jeito, com essa notação aqui. E, mesma coisa, vai ser 0 quando os dois estiverem ligados ou no caso, se um deles estiver ligado. Só vai ser 1 quando ambos estiverem desligados. Ambas as entradas estiverem desligadas. Agora, uma outra porta lógica, que seria o ou exclusivo, XOR, onde, nesse caso, é aquela opção lógica que às vezes a gente confunde muito quando está aprendendo a lógica do ou, né? Que o ou exclusivo é sim aquele onde você só tem uma opção de escolha, é uma ou outra, você não pode ter ambos. Então, nesse caso, o sinal vai ser 0 se ambos estiverem ligados ou se ambos estiverem desligados. E vai ser 1 se um deles estiver ligado. Então, essa é a opção em que você quer realmente escolher entre uma ou outra de forma excluindo uma das opções. Você não vai poder ter ambas. Bom, dessa maneira, nós temos agora, vamos voltar a fazer uma ligação entre transistores e portas. De que forma? Vamos relembrar aqui, né, os termos. Nós temos o coletor, a saída, identificar aqui o coletor, a saída, o coletor do fluxo, a saída, a entrada, quando a gente vai estar ligando ou não a base, o aterramento aqui, o símbolozinho de aterramento. E aí o que vai estar acontecendo nessa brincadeira? Se eu estou ligando nesse design aqui, nesse esquemático, a corrente vai estar fluindo para a Terra, vai estar aterrada e nada vai sair. Ou seja, a minha entrada é 1, a minha saída é 0. Por outro lado, se eu desligo, não vai ter passagem da corrente. Então, ela vai fugir por aqui, pela saída. Eu vou ter 1 na saída com 0 na minha entrada. Ou seja, a negação está representada aqui. Estamos vendo esse símbolo em termos de transistor. Bom, então agora nós vamos começar a construir com essas portas lógicas. Então, nós vamos fazer aqui uma combinação de transistores para a porta não E. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, se eu ligar ambos, né, eu ligar as duas entradas, eu vou ter o aterramento, 0 na saída. Por outro lado, se eu desligar os dois, eu vou ter a fuga para 1, certo? E o mesmo vai acontecer se eu ligar um e desligar o outro. Agora, vamos pensar na negação do ou. Bom, nesse caso, vamos pegar esse esquemáticozinho aqui. Nós vamos ter o coletor, vamos ter a saída aqui e as entradas. Bom, nesse ponto, o que vai acontecer? Se eu desligo uma e ligo o outro, bom, ele vai fazer o aterramento por onde está ligado. E a minha saída vai ser 0. Então, reparem, considerando um OR, eu teria aqui verdadeiro. Mas como é negado, a minha saída ficou 0. Do ponto de vista lógico, está ok. Se eu desligo os dois, a minha corrente não vai ter como ser aterrada. Ela sai. Então, eu tenho uma saída 1. Novamente, 0 e 0 para o ou seria 0.
estou negando, ele vai ficar 1. E a gente está vendo, então, aqui como que essa lógica funciona de uma maneira bem consistente, né, com a maneira como você faz o design usando esses transistores, certo? Bom, dessa forma, nós conseguimos fechar um ciclo que é apresentar as ideias básicas de como que a lógica booleana está relacionada com as portas lógicas. Vimos um pouquinho de como isso, então, se reflete com os transistores, tá? E na próxima aula vamos estar explorando os circuitos combinacionais. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.